Bom dia, Anne. Bom dia, eu tava deitado. Bom dia, Sidney. Deixa eu levantar aqui. Cadê o Caio? Daqui a pouco ele vem. Gente, vocês fizeram a revisão? Oi, filho, fazer a revisão? Fiz. É. A Anne fez também? Sim. Esperar um Deixa eu minuto. só pegar no caderno, rapidinho. Tá. Dessa vez eu não imprimi. Não imprimiu, copiou tudo, né? Teve algumas que eu não copiei a pergunta. Mas só isso também. É porque aí, às vezes, você dá uma preguicinha de copiar a pergunta tão grande. Ah, Na hora da prova vai ser lá no Google Forms, vai nem precisar copiar. melhor, né? É, mais ou menos. Preferido o método antigo, professor. Você gostou Tirar de fotinho copiar? e enviar. Não, professor, não é copiar, porque agora eu sei que não preciso copiar. Só botar questão 10, resposta, parará, 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 entendeu? Então eu copiei Ai, tudo, eu fiz uma prova à mão. oh, Jesus. Próximo horário é vago, né? Aí Eu quero junto com o de... recreio. Era de ciências. Bom, Junta com o gente. recreio e indica 2 horários vagos. 2 horários vagos? Mais ou menos, né? Tipo, ciências mais o recreio. Ah, então não é horário vago, né, Sidney? Ah, é quase um horário vago. Então vamos lá, gente. Questão 1. Coloquei questão 1 2 vezes. Que doido. Eu acho que eu marquei 2 questões. Calma aí, deixa eu ver. Acho que eu marquei 2 respostas, professora. Fiz bosta, eu acho. Então vamos lá. Não. Porque meu X é muito grande. Tendo em vista as regras de concordância nominal, assinale a opção incorreta. Estava calmo o aluno e a aluna. Comprou um computador e uma impressora usados. Manteiga é boa. Muito obrigadas, responderam as garotas. Acho que é a D. Anne, o que você acha? Gente, o termo obrigada, ele concorda com a pessoa que está agradecendo. Então, menina, até falei isso com vocês na época, menina sempre vai falar obrigada e menino sempre vai falar obrigado. 2 meninas, 3 meninas, ou seja, mais de uma menina, vão falar obrigadas, tá? Tá certo. O que tá Eu fiquei errado... pelo muito. Muito obrigadas.
Mas o muito é advérbio de intensidade. Advérbio não varia. Sei lá. A resposta certa é manteiga é boa. O que acontece? Na letra C. A segunda era a minha segunda opção. Por quê, gente? É o seguinte, os termos, tipo, é boa, por exemplo, a concordância vai ser o seguinte. Para ser, tipo, manteiga é boa, eu tinha que ter o artigo a aqui antes, tá? Por exemplo, oh, Jesus. Aí estaria certo. A manteiga é boa, tá certo. Se eu não tenho um artigo antes determinando o substantivo, aí teria que ser manteiga é bom. Viu? Isso que eu ia falar. Ô, louco. Isso é um bosta. 2. Todas as alternativas completam a frase seguinte com a concordância nominal correta, exceto Pedro estava chateado, pois escolheu péssima hora e momento para falar, péssimo momento e hora para falar, péssimos momentos e horas para falar, péssimos horas e momentos para falar. Que é a D. Letra D. Péssimos horas, as ideias. Porque a gente tem que concordar com o mais próximo, eu concordo com todo mundo. Assinale a alternativa em que há falha na concordância. As receitas seguem anexas. A porta estava meio aberta. Havia bastantes motivos para ele não ir. As blusas cinzas estão baratas. Entre duas. Quais? Havia bastantes motivos para ele não ir e as blusas cinzas estão baratas. Anne, o que você marcou? D. D? É a letra D. Agora eu quero que vocês me expliquem por que é a letra D. O que está errado? Não, mas Porque é a na letra minha D. concepção, professora, na minha concepção, as blusas cinzas fica meio bugado de falar, professora. O que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu só falar da letra C, porque vocês ficaram com dúvida e a Anne marcou a letra C. O bastante, ele é similar a muito. Então, se estiver dando ideia de quantidade, por exemplo, eu vou variar. Então, havia bastantes, vários, muitos motivos. Aí vai para o plural. Quando a ideia de intensidade, por exemplo, eles estudaram bastante, ou seja, de intensidade, aí não varia, tá? Eu tinha marcado as duas, a C e a D. É o seguinte, toda vez que eu tenho, normalmente cores não é adjetivo de um substantivo, tipo blusa rosa, garrafa azul, cabelo preto, não é assim. Tem 3 cores, gente. Só que, por exemplo, os cabelos, eu falo os cabelos negros, eu falo as blusas verdes, as garrafas azuis. Ou seja, normalmente as cores flexionam de acordo com o substantivo. Então, se o substantivo vai para o plural, a cor também vai para o plural. Só que eu tenho 3 cores, gente, que não vão para o plural, que é cinza, rosa e vinho. Porque essas 3 cores, na sua origem, elas são substantivos. Por exemplo, a cinza é a cinza aquele pó, né? Tipo, você queima alguma coisa e sai cinza. A rosa é uma flor. E qual outro que eu falei? E o vinho é a bebida. Então, quando eu tenho, por exemplo, cores que vêm, ou seja, que a sua origem vem de um substantivo, aí não vai variar. Então, por exemplo, eu vou falar saias rosa, não saias rosas. Se fossem vermelhas, eu ia falar saias vermelhas. Mas saia eu falo rosa, saias rosa. Entenderam? Posso cobrar na prova? Pode.
Ai, eu tô com muito sono, parece. Nossa, que soninho. Tendo em vista as regras de concordância nominal, assinale a opção em que a lacuna só pode ser preenchida por um dos termos colocados entre parênteses. Cabelo e pupila, tanto faz negros quanto negras? Eu coloquei só negros. Peraí. Deixa eu lembrar, deixa eu pensar. Tendo em vista. Era só pra colocar um, né? Isso. Botei negros. Não, nem isso é de marcar, peraí, tá certo. Tendo em vista as regras da concordância, assinale a opção em que a lacuna só pode ser preenchida por um dos termos. Então, aqui pode ser cabelo e pupila negros ou cabelo e pupila negra. Então, beleza, é um dos termos, só aceita o negros. Deixa eu só ir fazendo aqui, gente, com vocês. Cabeça e corpo monstruoso. Cabeça e corpo monstruosos. Serve os dois, tá, gente? Por que serve os dois? O adjetivo, ele concorda com o mais próximo, que é corpo é um substantivo, preenche, tem intenção, vai cair na prova, tá? Corpo é um substantivo masculino. Então, o meu adjetivo tem que vir masculino, ou então aqui eu tenho um substantivo feminino, que é cabeça, mais o substantivo masculino corpo. Quando eu tenho um feminino e um masculino, se eu estiver concordando com os dois, predomina o quê? Masculino, então tá certinho. Calma e serenidade, invejável ou invejáveis. Tanto a calma quanto a serenidade são femininos, mas o adjetivo aqui não tem seu feminino. Então eu deixo no singular, concordando com serenidade, e invejáveis concordando com os dois. Agora, dentes e garras afiados, concordando, dente masculino, garras femininos, afiados, concordando com os dois, e afiadas, concordando com o mais próximo, que é o feminino, certo? Vocês conseguiram entender, gente? Sim. Ana, entendeu? Só que eu pensava que era só afiado. Não, aqui acontece, tá assim, dentes masculino, garras feminino. Ou ele concorda com o mais próximo, que é garras, e eu mantenho afiadas, ou eu concordo com os dois e fico afiados. Então, a resposta é a letra A, tá, gente? Resposta é a letra A. Deixa eu chamar o Caio. Porque tá pedindo que só preenchido por um dos termos. E aqui eu só posso preencher com negros. Negras não pode. Nossa, gente. Observe os períodos abaixo. Já fazem anos que a situação econômica do Brasil é péssima. Reformam-se todos os tipos de roupas. Perto de 30 mil vítimas morreram nas últimas horas. Há erro de concordância em... Eu tinha marcado a C. Anne. D de dado ou B de bola? Bola. Presta atenção aqui, gente. Olha, tá assim. Bom dia, Caio. Já fazem anos que a situação econômica do Brasil é péssima. O verbo fazer, no sentido de tempo que passou, ele não varia. Então, o certo é já faz anos que a situação do Brasil econômica do Brasil é péssima. Tá? Então, a 1 está errada. Reformam-se todos os tipos de roupas. Todos os tipos de roupas são reformados. Tá certinho, tá? E perto da casa, perto de 30 mil vítimas morreram, concordando com vítimas. Então, a letra D, que é incorreta. Ai, Deus. Ó, gente, eu coloquei a letra A.
Letra D. Questão 6. Assinale a alternativa e completa corretamente as frases. Comenta-se ou comentam-se entre analistas políticos que se o governo mantiver, vou colocar aqui para a gente ir preenchendo. Mantiver essa política salarial e se o empresário não repuser, repuser as perdas salariais haverão Espera aí rapidinho. Ô, gente, o verbo haver, no sentido de existir, não pode para o plural, tá? Então é haverá. Haverá sérios problemas estruturais a serem resolvidos. E quando os sindicatos Intervirem. No caso, a gente já achou a resposta, eu acho. Cadê? Repuser, haverá, letra D. Intervierem. Nossa, eu errei por pouco, que bosta. Pouquinho que eu errei. Foi só pelo haverão. Vamos lá. Vou marcar aqui a D. Caio tá aí, gente? Tá, ele só tá caladinho. Ele tá com sono, tadinho. Tadinho não, né? Deve ter dormido tarde pra cá. Eu nem dormi tão tarde, eu dormi no horário normal. Só que ontem tava Qual é o tão seu horário calor normal? que tava difícil dormir. Então, letra D, né, gente? Vamos lá. 7. Assinar a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas do seguinte fragmento do texto. As Minas Gerais revelou ou revelaram? Revelou. Revelaram. Presta Sério? atenção. Nossa. Se não tivesse esse as aqui, prestem atenção que isso é questão de concordância. Nossa, que... Se não tivesse esse as, aí seria revelou. Por conta desse as aí, vai ser revelaram. Não tinha visto. As Minas Gerais revelaram grandes escritores como Drummond e Guimarães Rosa. Eles são Bastante. porque aqui está dando ideia de intensidade e não de quantidade. Letra A, né? Nossa, sou uma tristeza mesmo. Oito. Assinale a alternativa incorreta com relação à regência. Agradeci os presentes que recebi. Agradeci aos convidados a presença. Respondeu todas as minhas questões. João respondeu-lhe as dúvidas. Deixa eu ver aqui. Marquei. Sem marquei nada. Acho que eu esqueci. Eu pulei essa. A gente presta atenção. Quando a gente faz questão de regência, a gente tem que sempre observar o verbo, se ele vai vir, se ele pede ou não pede preposição. Então, vamos lá. O verbo agradecer. Quem agradece?
agradece alguma coisa para alguém. Ou a alguém. Então, por exemplo, no caso aqui, olha, na letra A, o verbo agradecer está agradecendo o que ou a quem? O quê? O que? Então, se ele agradece alguma coisa, o verbo agradecer, nesse caso, não pede preposição. Então, aqui está correto. Tá? Então, agradeci os presentes, não pede preposição. Na letra B, tá? Agradeci aos convidados a presença. Aqui está agradecendo alguma coisa. O que ele está agradecendo? Aos convidados. O que ele está agradecendo? A presença. Presença. Então, a presença não pede preposição, porque quem agradece, agradece alguma coisa. Só que ele agradece alguma coisa a alguém ou para alguém. O a e o para, gente, em algumas situações, eles são semelhantes, tá? Então, aqui pede preposição, tá certinho. Então, agradeci aos convidados a presença. Quem responde, responde alguma coisa para alguém. Então, por exemplo, respondeu aos alunos, respondeu a resposta. Então, são coisas diferentes. Mas aqui ele está agradecendo a alguém ou alguma. Ele está respondendo a alguém ou respondendo para alguém. Desculpa, peraí. Ele está respondendo alguma coisa ou respondendo para alguém? Respondendo para alguém, eu acho. Respondeu todas as minhas questões. Respondeu alguma coisa. O que ele respondeu? Todas as minhas questões. Então, aqui não é. Tá. Se você respondeu, aqui, olha, aos alunos, todas as minhas questões. Aí teria a preposição, mas como não está envolvendo a pessoa. Agora aqui, ó, João respondeu-lhe as dúvidas. Quem responde, responde alguma coisa para alguém. Então, gente, a preposição vem para responder a alguém, não a alguma coisa. O que ele respondeu? Respondeu-lhe as dúvidas. As dúvidas. As dúvidas vai vir com crase? Não. Não, porque se a gente pensa. O material lá do sétimo ano que eu expliquei para vocês. A crase, a gente vai estudar a crase ainda, tá? Mas vocês já sabem que essa crase aqui vem do artigo com a preposição. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Foi a igreja. Por que eu tenho o a igreja? Porque o verbo ir não pede preposição. Quem vai a algum lugar. O igreja não é um substantivo feminino que pede o artigo a? Uhum. Então, eu não vou escrever a. Eu vou escrever a igreja. Tá. No caso do respondeu, seria assim, João respondeu ao Caio as dúvidas. Ou seja, quem responde alguma coisa. E que ele respondeu as dúvidas, né? Para alguém, que é ao Caio. Ok? Então, a letra D é errada. Faz sentido. Esse ler aqui, gente, ele sempre funciona para você, entendeu? Para alguém. Tô travando toda hora. Se vocês ficarem tirando print de mim e fazendo figurinha, vocês não vêm. Se vocês deram Pedro. Não, pessoal, isso é só com o É só com o Pedro, que o Pedro faz umas carimboca, pessoal. Do nada ele tá com a cara toda torta, do nada ele tá fazendo biquinho. Engraçado. Então, continuemos. 9. Observe as orações abaixo. Aquele dia lembrei dos velhos tempos, informar o resultado à família,
Custou ao homem falar a verdade. A mãe assistiu o filho a madrugada inteira. Quando a regência estão corretas. Aí deixa eu falar com vocês. O que vocês marcaram? Deixa eu fazer aos poucos com vocês aqui, gente. A gente ver aqui. O verbo lembrar e o verbo esquecer, gente, ele funciona da seguinte forma. Ele pode ou não pode, as duas formas estão corretas. Ele pode ou não pode vir seguido de pronome. Por exemplo, o pronome se e o pronome me. Aquele dia lembrou-se. Ou então, não, na verdade eu lembrei, né? Aquele dia lembrei-me. Se tivesse aqui, olha, lembrei-me. Aí o verbo pede preposição de. Lembrei-me dos velhos tempos. A frase não tem o pronome me. Então, o correto seria lembrei os velhos tempos. Então, aqui está incorreto. Então, a 1 está incorreta. Informar o resultado à família. Quem informa alguma coisa a alguém. Então, tá certinho. Aqui é como se fosse informar o resultado para a família. Ou seja, tem preposição aqui, certinho. Custou ao homem falar a verdade. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Aqui eram as corretas, né, gente? Tá certinho. A gente já tem a resposta. É isso que eu tô pensando. A letra B. A mãe assistir. Aqui deixa eu falar sobre o verbo assistir, né? De novo, eu cheguei a explicar isso para vocês. O verbo assistir, ele tem mais de uma regência. Se tá no sentido de ver, tipo ver televisão, é assistir ao filme, à novela, porque o verbo assistir no sentido de ver pede preposição. No sentido de dar assistência, de auxiliar, aí já não pede. A mãe assistiu o filho. Não, não é isso que eu quero. A mãe assistiu o filho a madrugada inteira. Então, aqui ele assistiu de dar auxílio, de ajudar, aí não pede. Então, letra B. Eu vou dar hoje direitinho. Questão 10. Assinale a alternativa cuja frase obedece à norma culta quanto à regência dos verbos em destaque. Muitos preferiram arriscar, que era a alternativa correta? Né? Eu tô tão lerda, gente, que agora que eu tenho que ficar olhando se é correta ou se é incorreta. Muitos preferiram arriscar-se do que ficar esperando. O ator há tempos aspira o papel principal na peça. Os policiais procederam uma investigação misteriosa. Ele perdoou ao pai por todas as falhas. E aí? Marquei a B, mas eu sei que é a D. Porque não está marcado aqui, né? Então, só vamos corrigindo aqui as outras, tá, gente? Muitos preferiram arriscar-se. O verbo preferir, gente, pede preposição a e não preposição de. O que significa? Eu prefiro uma coisa a outra e não uma coisa do que a outra. Ok? Então, eu prefiro arriscar-se a ficar esperando. Letra B. O ator há tempos aspira ao verbo aspirar, no sentido de almejar, de querer alguma coisa, pede preposição. Então, o ator há tempos aspira ao papel principal. Agora, se fosse no sentido de cheirar, por exemplo, aspirou as flores, ou seja, cheirou as flores, aí não pede preposição. Os policiais procederam a pede preposição, a uma investigação. E o verbo perdoar pede. Na verdade, o verbo perdoar é o seguinte: se estiver perdoando alguma coisa, tipo, se perdoou a dívida, não tem preposição. Se estiver perdoando alguém, pede preposição. Ele perdoou ao pai por todas as falhas. Beleza? E aí, para finalizar, questão 11. Acertei a 11, beleza. Hã? Acertei a 11.
Concordância verbal está de acordo com a norma padrão em letra C. Mas vamos ver todas aí. Cada um dos curadores foi responsável por um tema. Porque concordo com o número 1, né? Muitos cartões, aqui o verbo vem está no singular. O certo é vem com circunflexo, tá? Muitos cartões vem o verbo concordando com o sujeito. A maior parte dos cartões expostos encantou, tinha que ser cartão. Encantaram. E o verbo haver, no sentido de ter, de existir, né? Não vai para o plural. Havia poucos estudantes interessados. Bom, gente, a nossa prova será básica, assim, vai ter interpretação de texto e concordância e regência, tá, gente? Além de, se cair interpretação, provavelmente vai ser interpretação sobre artigo de opinião, tá bom? Eu não sei ainda, eu não fiz a prova ainda, não sei como eu vou organizá-la, porque a Raquel pediu para que a prova fosse uma prova mais curta, para que desse tempo de vocês fazerem na minha aula. Como são 40 minutos, uma prova extensa fica difícil de se fazer em 40 minutos, tá? Vocês já sabem como é que vai funcionar a prova? Já explicaram para vocês? No Google Forms? Mas por exemplo, é minha prova na segunda-feira. Caso não dê tempo de vocês terminarem, vocês podem continuar fazendo a prova. Deixa eu só ler aqui a mensagem que a Raquel mandou. E aquele negócio, professora, que eu falei com a professora de artes? Então, é exatamente isso. Porque... Ih, caraca, mudei. Não, você não mudou, não. É tipo assim, quer ver? Não mudou muita coisa, não. Peraí, gente, que meu WhatsApp tá abrindo aqui. Podia dar pra Aí fazer o dia eu inteiro leio a prova. mensagem da Raquel para vocês. Podia dar, professora, pra fazer o dia inteiro a prova. Nós vamos ter até 2 horas da tarde para poder enviar. Nossa, bom demais. Dá pra tomar um banho. Nossa, tá bom. Tá bom demais. Não, mas no caso é o seguinte. Nossa, tá bom demais. Aí, Peraí. dá pra almoçar, dar uma deitada. Depois nós fazemos a prova com calma e acabou, velho. Ô, louco. Peraí, gente. Pra ficar mais tranquilo ainda, podia ser até 10h30. 10h30 não, que eu falo 12h30. Quer ver? Tá assim, ó. O aluno que terminar a prova antes do final da aula poderá sair, tá, gente? Por exemplo, vocês estão fazendo a minha prova, né? Segunda-feira. Aí o Sidney acabou, tipo, se com meia hora acabou. Aí o Sidney pode fazer e sair, tá? Não tem problema. Aí, fez só uma pergunta. Vai ter as outras aulas? Aí, por exemplo, Vai ter as outras aulas, professor? eles podem enviar até 2 horas. Espera aí que eu vou ouvir o áudio da Gabi, que é ela que me mandou sobre isso. Só um minutinho. Podia não ter, né, Caio? Sidney, posso falar o que é que eu acho? Eu acho que não vai ter. O que acontece? Eu acho que se for ter aula, é só se todo mundo acabar. Se ninguém acabar, então eu acho que não vai ter aula. Então bora fazer Eu um não quero ter trabalho. aula, então eu tô torcendo para que fale assim. Se o aluno terminar a prova, não precisará ir para a aula. Nossa, aí eu vou curtir um Forte Brains. Nossa, imagina. Nossa, eu ia ficar tão feliz. Aí Nossa. chega quinta-feira, dia da próxima atualização. Gente, vai ser o seguinte, parece que vai ser o seguinte. Vocês vão segunda-feira, primeiro horário português, por exemplo, 7 horas da manhã. Então, vocês terão até às 7h40 para poder fazer a prova, no meu horário. Aí, não terminou a prova? Pois é. Eu vou olhar isso porque a Gabi me falou uma coisa e a Raquel falou uma coisa um pouco diferente. Deixa eu só olhar aqui com a Eu queria Raquel. não ter aula, professor. Você pode perguntar para ele se não vai ter aula? Não, aula acho que vai. Ah, Nem professora, nossa.
Uma semana sem aula ia ser tão. Nossa, ia ser tão bom. Ia ser bom, mas não vai ocorrer. Olha a carinha do cara. Ô, gente, só Sentado faço no meu silêncio um sofá. minutinho aqui, só para poder mandar um áudio para Raquel. Tá. Bom, mandei um áudio aqui para Raquel, vamos ver a resposta. O áudio foi perguntando se vai ter aula no resto dos horários? Oi? O áudio foi perguntando se vai ter aula no resto dos É porque horários? acontece. A sugestão da Fernanda, professora de inglês, era o seguinte: para melhorar, né? Deu 7h40. Passou de 7h40, vocês não terminaram, para vocês continuarem fazendo a prova. Aí vamos dizer que o segundo horário seja de inglês. Aí vocês não irem para a prova de inglês até terminar. Terminou a prova, aí vocês entram na aula que precisam entrar, né? Tipo assim, se for metade da prova da aula de inglês, não sei. Só que a Raquel tinha mandado falando que vocês podiam entregar até 2 horas. Então, se vocês forem entregar até 2 horas, aí eu não sei se vocês podem, se vocês têm que parar a prova, assistir a aula, voltar, entenderam? Ficou meio confuso isso. Podia acabar, professor, ia ser assim. Nossa, você não acabou, tadinho. Pode ficar o dia inteiro liberado. Sidney, acho que é fácil. Não é fácil, mas podia ser. Bem que podia. Podia ser, mas vai ser? Provavelmente não. Então, eu tô feliz? Mais ou menos. Não, acabou de escutar. Vamos ver agora. Ela tá gravando áudio. Tomara que seja antes da aula terminar, né? Gente, se ela, não, se a aula terminar antes dela me responder, porque ela tá gravando áudio, eu mando para vocês no grupo. Espera só, mas espera um pouquinho. Mandou, peraí. Deixa eu desligar aqui para vocês não ouvirem, né? É exatamente isso que eu falo. Vai ser o seguinte, gente. Vocês vão ter os 40 minutos da minha aula, por exemplo, e aí não acabou, vocês vão parar, ir para a próxima aula e terão até 2 horas para poder entregar a prova. Então, vocês vão ter a Mas prova assim, até 2 horas da tarde? da tarde. Tá. Pensei que a Entenderam? gente só teria mais 2 horas. Não. Vocês vão, por exemplo, a prova acabou 7h40. Às 7h50 tem aula de inglês, vão para aula de inglês. Depois geografia, matemática, não. Acabou. Vocês terão até 2 horas para me enviar a prova. Então, as outras aulas vocês terão que assistir, tá bom? Não. Então, até mais, crianças. Até mais, Tchau, não tô nada professora. feliz. Acabou com o meu dia.